Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Roberto e o tema da aula de hoje são os múltiplos. Observe a sequência de números abaixo. Nós temos 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 e 105. O que esses números apresentam em comum? Bom, esses números representam o resultado da multiplicação por 7. Haja visto que 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 11, 77. 7 vezes 12, 84. 7 vezes 13, 91. 7 vezes 14, 98. 7 vezes 15, 105. Então, notem que os números acima são resultado da multiplicação por 7. Todos esses números que acabamos de discorrer são resultados da multiplicação por 7. Nesse caso, falamos que esses números são números múltiplos de 7. Esses números aqui, todos eles são resultado da multiplicação por 7, então falamos que esses números são múltiplos do número 7. Todos eles representam o resultado da multiplicação por 7. Então, reescrevendo eles, múltiplos de 7 igual, abrimos aqui as chaves, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, etc. Reticências aí, né? Significa que é um conjunto infinito. E quando a gente fala conjunto, significa elementos que possuem as mesmas características. Então, a característica que é comum nesse conjunto numérico aqui é que todos eles são resultado da multiplicação por 7. Resultado da multiplicação por 7 são os múltiplos de 7. Dessa forma, podemos ter alguns múltiplos. Por exemplo, aqui, esse conjunto de números aqui são os múltiplos do número 3. Múltiplos do número 3, é muito importante a nomenclatura, né, a forma como nós escrevemos, M maiúsculo e logo abaixo o índice 3, abrimos chaves, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 e reticências porque significa que é um conjunto infinito de valores. Os múltiplos do número 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 e 117. Os múltiplos do número 13, 0, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130 e 143. Analisando esses três conjuntos numéricos que nós acabamos de falar, existe um número que é comum aos três. No caso, 0. Ele está presente nesses três conjuntos. Por quê? Porque o 0 é múltiplo de qualquer outro número. Afinal de contas, qualquer outro número multiplicado por 0 é ele próprio. Bom, estamos falando de múltiplos, então vamos tratar de alguns problemas referentes a esse tema. Um deles é esse aqui, Quantos e quais são os números múltiplos de 5 maiores que 63 e menores que 81? Então, nós estamos em busca de um conjunto de valores que são múltiplos de 5, que estão compreendidos entre o número 63 e 81, ou seja, são maiores que 63, porém são menores que 81. Muitos alunos cometem o equívoco de contar a partir do 63 de 5 em 5 unidades. Tudo bem, é um equívoco muito comum, mas isso não
reflete a resolução do problema. Porque o problema está querendo saber quais são os números múltiplos do número 5, ou seja, resultado da multiplicação por 5, que são maiores que o número 63 e menores que o número 81. Então, seria interessante já sabermos de antemão quem seriam esses múltiplos do número 5. Bom, para facilitarmos o nosso assunto, descrevemos alguns múltiplos do número 5. Os múltiplos do número 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e assim sucessivamente. O aluno vai perceber que os múltiplos do número 5, eles apresentam uma característica muito peculiar. Eles são terminados ou em 0, ou eles são terminados em 5. Isso é uma característica muito comum dos números que são múltiplos do número 5. Tá? Para ajudar também na resolução desse problema, afinal de contas, eu já sei quem são os múltiplos do número 5, no entanto, eu quero saber aqueles que são maiores que 63, porém são menores que 81. Então, fizemos uso de uma tabela de valores iniciada no número 60 e finalizada no número 89, onde nós temos todos os 30 números aqui que vão do 60 ao 89. No entanto, se vocês notarem, o problema ele quer saber dos múltiplos de 5, aqueles que são maiores que 63. A partir desse ponto aqui, todos os números vindo para cá, nesse sentido, são maiores que 63. No entanto, eles querem os números menores que 81. Então, o número 81 está aqui, então eu faço um pequeno recorte. Todos os números que vão nesse sentido, né, são menores que 81. Então, nós temos aqui, esse conjunto de valores aqui, fazendo um pequeno recorte, nós temos esse conjunto de números aqui, Esses números são maiores que 63 e também são menores, tá? São menores que 81. Então tem esse conjunto de valores aqui, um pequeno recorte, aonde eu tenho todos os números maiores que 63, porém menores que 81. Bom, agora eu sei quais são os parâmetros do problema, sei também quem são os múltiplos do número 5, então dentro desse recorte eu vou identificar aqueles números que são múltiplos do número 5. 50, 55, o próximo seria o 60, no entanto o 60 é menor, tá? Dentro da condição estipulada pelo problema. O próximo número seria aqui, 65, esse era o próximo múltiplo de 5. Depois teríamos quem? O 70 aqui, Depois teríamos o 75 e depois teríamos quem? O 80, né? Então, esses 4 valores, né? 65, 70, 75 e 80 são a solução do problema. Então, eu posso reescrever aqui, pegando aqui os múltiplos, os múltiplos do número 5 seriam quem? 0, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, que é o limite, então entraria 65, 70, 75, 80, depois teríamos 85 e assim sucessivamente. Então notem que esse conjunto de valores aqui, esses 4 números
que nós estamos destacando aqui são solução do problema. Então, a resposta aqui para esse exercício são os números 65, 70, 75 e 80, ok? Bom, continuando aí na exploração dos problemas, esse segundo problema é muito similar ao primeiro, ele também reflete e da mesma situação. Vamos lá, ó. Quantos e quais são os números múltiplos de 11, múltiplos do número 11, maiores que 50 e menores que 90? Então, nós estamos procurando um conjunto de valores que são múltiplos de 11 e esses valores estão compreendidos entre o número 50 e o número 90. Também, para facilitar a solução do nosso problema, nós discriminamos alguns múltiplos do número 11 aqui, ó. 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132 e assim sucessivamente. Também estamos utilizando como método de solução desse problema uma tabela que retrata os valores do número 50 ao número 89. Nós temos aqui 50 números, do 50 ao 99, e desses 50 números nós vamos identificar aqueles que são maiores que 50. Então, números maiores que 50, ó, um pequeno recorte aqui, ó, todos os números maiores que 50. E menores que 90. Menores que 90, ó, tá aqui, ó, do 89, né? Maior, 90 já é o próximo, então os números, então ele anda nesse sentido aqui, né? Então, fazendo um pequeno recorte aqui, né? Fazendo um pequeno recorte nos valores, ó, todos esses valores aqui, ó, da nossa tabela acabam entrando aqui. Então, temos aqui um pequeno recorte, né? Então, alguns números, tá? Então, todos os números que estão compreendidos nesse pequeno intervalo aqui, do 51 ao 89, estão dentro dessa condição, dessa premissa, né? São maiores que 50, né? Porém, menores que 90. Agora, dentro desses números que estão dentro desse recorte que nós acabamos de fazer, nós vamos identificar aqueles que são primos, desculpa, aqueles que são múltiplos de 11. Falei primos, não tem nada a ver. Múltiplos de 11, quem seriam? 11, 22, 33, 44, 55, ó. 55 é um deles. Depois teríamos o 66, depois teríamos o 77 e depois teríamos o número 88. Então, esse conjunto de números aqui, ó, 55, 66, 77 e 88, é a solução do problema. Por quê? Porque eles são múltiplos do número 11 e também atende essas condições. São maiores que 50, porém menores que 90. Então, vou novamente aqui, ó, discriminar alguns múltiplos do número 11, né? E desses múltiplos do número 11 eu vou destacar esses quatro valores, ó. 11, 22, 33. A importância de discriminar os múltiplos é até um exercício mental para você, aluno, realizando, porque você vai memorizando esses valores, né? Eu sei que a gente gosta de soluções rápidas, tá? No entanto, a memorização de alguns valores é uma ferramenta muito útil na matemática. Então, ó, 55, 66, 77 e 88 estão aqui, ó. Esse conjunto de números aqui, ó, atende às condições. São múltiplos do número 11, são maiores que 50, porém menores que 90. Então, a resposta aqui, né? A resposta sempre tem uma resposta, né? 55, 66, 77 e 88.
finalizando, crianças, vamos tratar desse terceiro e último problema aqui, que é uma situação muito corriqueira, né? Cai para vocês, ó. Adivinhe que número eu sou. Aí ele parte de duas premissas que vocês têm que atender, não adianta, ó. Sou um número par, ele já está informando que ele é um número par de dois algarismos iguais. Essa é uma premissa importantíssima, ele é par e ele possui dois algarismos iguais. Vamos lembrar o que é um número de dois algarismos? Um número de dois algarismos significa que ele possui a dezena e a unidade, né? Ele tem a dezena, né? Ele tem a dezena e a unidade. E, ademais, a dezena é igual à unidade, ou seja, o algarismo que compõe a dezena também é igual ao algarismo que compõe a unidade. Bom, essa é a primeira premissa que o problema nos traz. A segunda é, sou um múltiplo de 3 e também sou um múltiplo de 6 simultaneamente. Essa palavra simultaneamente significa ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele é múltiplo de 3, ele também é múltiplo de 6 aí, ok? Bom, voltando aqui ao problema, nós fizemos uma tabela com 100 números, iniciando no 0 e finalizando no 99. Dispomos aqui, deixa eu alinhar para não ter problema, ó, os 100 números do 0 ao 99 aqui. Né? Bom, por que fizemos isso? Para ajudar, para visualizar melhor a resolução desse problema. Alguns alunos até conseguem matar mentalmente, mas é importante ter um visual de como esse problema é como um todo. Então, vamos já eliminar algumas situações. Olha, a primeira linha já está totalmente eliminada. Os números que compõem do 0 ao 9 já está eliminada. Por que já está eliminada? Porque ele está procurando um número que possui dois algarismos e do 0 ao 9 possui um único algarismo. Uma coisa importante é que ele quer um número par. Então, ó, essa linha aqui, ó, é par. Todos os números dispostos, desculpa, linha não, nessa coluna aqui, ó, do 10, 20 ao 90 é par. 12 ao 92 são pares, 14 ao 94 são pares, 16 ao 96 pares, 18 ao 98 par. Não sei se vocês se recordam, mas a condição para o número ser par é ele ser terminado em 0, em 2, em 4, 6 ou 8. Então, os números dessas colunas aqui são todos pares, né? Uma outra premissa importante é que ele possui dois algarismos iguais. Então, peraí, já eliminamos já boa parte do problema. Dois algarismos iguais, ó, eu tenho o 11, o 22, o 33, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e o 99. No entanto, ele não quer que, além desses algarismos serem iguais, eles serem pares. Então, 11 está descartado, 33, 55, 77 e 99. Ok? Bom, diante disso, agora o que ele quer? Ele quer que seja um número múltiplo de 3 e também seja um número múltiplo de 6. Então vamos identificar quem são, nesse primeiro momento, os múltiplos de 3. Então eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ó, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84,
87, 90, 93, 96 e 99. Identificamos todos os números que são múltiplos do número 3. Agora vamos identificar todos os múltiplos do número 6. 6, já são 2. 6 é de 3 e de 6. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 e 96. Bom, identificamos todos os múltiplos de 3, todos os múltiplos de 6. No entanto, ele quer aqueles que possuem algarismos iguais. Dos que circulamos, o único presente nessa tabela que possui os dois algarismos iguais está aqui, 66. Vou até pintar ele aqui. Então, o número 66, ele é múltiplo de 3, é múltiplo de 6 e possui o algarismo da dezena também igual ao algarismo das unidades. Então, que número é esse? O número procurado é o 66, tá? Bom, agora nós vamos deixar 3 exercícios para vocês solucionarem. É importante que vocês copiem esses exercícios no caderno e fotografem a solução e postem no sala de aula para a gente estar verificando quanto que vocês acertaram e dando o retorno para vocês. O primeiro deles é também baseado nesse último exercício que nós acabamos de resolver. Adivinhe que número sou? Então, tem algumas premissas que vocês têm que respeitar para resolver esse problema, senão vocês não vão conseguir. Então, sou um número menor que 20. Então, aqui é a primeira condição que está estabelecida no problema. Ele é menor do que 20. Sou múltiplo de 3 e também de 5, então ele é múltiplo do número 3 e de 5 simultaneamente. E que número eu sou? Então, listem todos os números múltiplos de 3 menores que 20, todos os números múltiplos de 5 menores do que 20, aquele que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo é a solução do problema. Aqui, um outro exercício também similar, ele parte dessas premissas, sou um número compreendido entre 40 e 50, ou seja, ele é maior que 40, porém menor do que 50. Sou múltiplo de 11. Que número eu sou? Então, qual é o múltiplo de 11 que é maior que 40 e também menor que 50? O terceiro item do exercício, ele versa da seguinte situação. Sou o maior número de 2 algarismos diferentes. Ele já está falando que ele é o maior número de 2 algarismos diferentes. Vamos lembrar do problema anterior, números de 2 algarismos vão do 10 ao 99. Sou múltiplo do número 4 e também do número 5 ao mesmo tempo. Que número eu sou? O segundo exercício é para discriminar a seguinte situação. Olha, quantos e quais são os múltiplos do número 13 maiores que 80 e menores que 100? Então, vou descrever, todos os múltiplos do número 13 que são maiores que 80, porém são menores que 100. Nesse terceiro exercício também ele é um de adivinhação, mas respeitando as premissas que o exercício impõe. Então, notem que aqui nós temos o calendário do mês de agosto.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e os dias referentes ao mês de agosto do ano de 2020. Então aqui tem algumas condições para a solução desse problema. Agora, descubra a data de aniversário de Inês, Rita e de Maria, sabendo que todas nasceram em dias diferentes do mês de agosto. Então, desses 31 dias que temos aqui, as três nasceram em dias diferentes. Segunda premissa. A Inês nasceu num dia cujo número é par, múltiplo de 3 e menor do que 10. Então, peraí, dos números menores do que 10, tá? Dos números menores do que 10, vamos identificar aqueles que são pares e múltiplos de 3. E aí esse é o aniversário da Inês. A Rita nasceu num dia cujo número é maior que 20, múltiplo de 4 e de 6. Então vou identificar entre os números maiores que 20 aqueles que são múltiplos, ou aquele que é múltiplo de 4 e 6. E o último item aqui do problema refere-se a Maria. Tá? A Maria nasceu no dia do maior múltiplo de 3 e de 6. Então, dos números que aqui estão expostos no nosso calendário, vamos identificar aquele múltiplo que é o maior. O múltiplo de 3 e de 6 simultaneamente, aquele que é o maior. Solucione esses problemas, postem no sala de aula para nós estarmos corrigindo. Muito obrigado, até mais.